Abra sua Bíblia no livro de 2 de Reis, capítulo 5. Abra sua Bíblia, por favor, 2 de Reis, capítulo 5. Eu quero compartilhar com você uma história bem conhecida em rápidas palavras. 2 de Reis, capítulo 5. Quem abriu, diga graças a Deus. Oh, coisa boa. Diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, ou seja, ao seu superior, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai e anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou seus vestidos e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste os teus vestidos? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Diga assim comigo: Deus é Deus de milagres. Eu quero deixar essa palavra para a sua meditação. É uma história bem conhecida, porque fala de um profeta chamado Eliseu. Eliseu, ele foi discípulo de Elias, e diz a Bíblia que antes de Elias ascender aos céus, Eliseu recebeu a bênção da primogenitura. Diz a Bíblia que a bênção da primogenitura significava que cada filho, ou seja, o filho mais velho, ele receberia 2 vezes mais sobre o que cada um dos demais filhos recebia. Então, se o filho Y recebia 15% da herança, o primogênito recebia 30%. Ok? Se os demais filhos recebiam 20%, o primogênito ele recebia 40%. Eu não estou falando de valores nesse momento, só para você entender. Eliseu foi o primeiro discípulo que Elias discipulou. Então, antes que Elias ascendesse aos céus, Elias perguntou para Eliseu: Pede-me o que queres que te faça. Aí Eliseu disse: Eu quero o que me é de direito, porção dobrada. Não era que Eliseu queria ser maior do que o seu discipulador Elias. Na realidade, ele queria receber o que legalmente, à luz da palavra de Deus, ele tinha direito. E nós sabemos que ao longo do ministério de Elias, Deus usou Elias para fazer muita coisa, mas Elias, na sua trajetória ministerial, ele só realizou 7 milagres. Diga comigo: 7 milagres. Só que quando nós analisamos a história de vida de Eliseu, o que a gente descobre? Que Eliseu realizou o dobro dos milagres
que Elias realizou. O que isso significa? Que a honra de Eliseu ao Senhor, honrando a sua liderança, chamou a atenção do céu de tal maneira que Deus liberou sobre a vida dele bênçãos muito maiores, e ele experimentou de uma autoridade nunca antes experimentada. Então Eliseu é conhecido como o profeta que Deus usou e que Deus realizou através da vida dele grandes milagres. E esse texto que eu acabei de ler fala de mais um milagre que Eliseu realizou. A Bíblia fala de um homem chamado Naamã. Ele era capitão do exército da Síria. Dentro desse contexto, Naamã, ele era uma espécie de um general, de um pontífice, de uma autoridade. Diz a Bíblia que Naamã foi um homem que, pelas suas estratégias militares, ele trouxe muitas conquistas para o exército da Síria. Só que Naamã, ele tinha um problema na vida dele. E qual era o problema que Naamã tinha? Ele tinha uma enfermidade. E naquela época, a lepra era um tipo de doença que até então não havia se descoberto a cura. Então, todas as pessoas que desenvolviam a lepra, no decorrer do tempo, este sujeito viria a óbito. Então, na realidade, Naamã, ele era um camarada que tinha sucesso no seu trabalho. Quem está comigo, diga graças a Deus. Amém. Para eu ter certeza que eu não estou no culto sozinho. Glória a Deus. Amém, minhas adolescentes? Ligadinhas. Então, Naamã, ele era um camarada que tinha sucesso na sua vida profissional, mas Naamã, ele era um cara que já estava resignado, no sentido de que eu sei que essa enfermidade vai me matar, mas eu não vou deixar de viver em detrimento dessa sentença de morte. Enquanto a morte não chega, eu vou viver como um guerreiro, como um conquistador, como um valente. Naamã jamais poderia imaginar que a sorte dele seria mudada e ele poderia experimentar do que ele veio experimentar. Assim é na nossa vida. Às vezes vivemos um tipo de vida, às vezes temos algumas escolhas na nossa vida, às vezes vivemos o que você está vivendo e de repente você está aí resignado. A minha vida é essa. Quando chegar a hora de eu morrer, morri. E assim vai. Você precisa entender que a história da sua vida não foi escrita por você. Por mais que os coaches tenham o hábito de dizer, né? Escreva a história da sua vida. Eu entendo que o que os coaches querem dizer é que nós, enquanto homens e mulheres lúcidos, nós temos o poder da escolha. E nós escolhemos. Amém, igreja? Nós fazemos as nossas escolhas. Mas você já viu que tem momentos que nós não sabemos como escolher? Sobre o que escolher? E você já viu que às vezes você vive coisas inimagináveis, situações que você nunca antes pensou viver? Por exemplo, existem pessoas que nasceram num berço evangélico. Outras pessoas não. E na maioria das vezes, quem não nasce num berço evangélico, qual é a concepção que ela tem de vida? Que era o meu caso. Quando alguém perguntava a minha religião, e olha que eu nem gostava, hein? Nada contra, mas eu nem gostava, tinha medo. Quando alguém perguntava a minha religião, tradicionalmente, eu reproduzia o que os meus pais e os meus avós diziam. Você é católico, apostólico, romano. Eu não gostava de ir para a igreja católica, nada contra. Eu era criança, adolescente, me converti na minha adolescência, eu tinha medo da igreja católica. Aquele ambiente ali, sei lá, não me causava uma coisa legal. Nada contra a igreja católica.
Jamais eu poderia imaginar que eu me converteria ao Evangelho e que eu viria a ser um cristão e no auge dos meus 25 anos de idade eu seria ordenado a pastor. Não estava no meu script, não estava no meu roteiro, mas estava na agenda de Deus. Então, de repente, para Naamã, o que estava na cabeça dele era, em algum momento, essa enfermidade vai me vencer e ela vai me matar. Mas como a vida, ela é cheia de novidades, ela é cheia de altos e baixos, que nem eu estava falando ali fora para um filho muito precioso, até meia-noite muita coisa pode mudar. Não é uma palavra de alento, é verdade. Até meia-noite a gente não sabe nem se vai estar vivo. Que isso, pastor? Você é muito pessimista. Não, eu estou querendo fazer você entender que a vida, ela é cheia de surpresas. E Naamã levou cativa para a casa dele uma menina, que era uma hebreia. E essa menina servindo na casa de Naamã e da sua esposa, de repente Naamã tinha filhos. O que essa menina descobriu? Que Naamã era doente, que Naamã era leproso. E essa menina hebreia, ela era crente. Ela era alguém que confiava no Senhor de todo o seu coração. Então o que aconteceu? Segura aí, Joyce Mirim. Essa criança está numa euforia. Glória a Deus. Está com a amiguinha dela ali fora? Essas crianças gostam de uma farofa. Mas vamos lá. Hoje não está tendo salinha. Enfim, essa menina era crente. E quando ela descobre, pastor, mas ela tinha sido levada como escrava. Quando você tem fé no Senhor, quando você confia no Senhor, você não se permite amargar no meio das dores. Quando você confia que Deus rege a tua vida, você não se revolta quando chega o dia mau, porque você entende que o dia mau faz parte dos processos da vida, e que aquele dia mau não vai perdurar definitivamente. Daqui a pouco Deus vai virar a chave, e aquele dia mau vai cessar. E essa menina estava ali, resiliente, como uma escrava na casa de Naamã, mas crente, posicionada. E ela chega para sua senhora, eu presumo ser a esposa, aleluia, de Naamã. Ela diz para sua senhora, Oxalá, que significa Deus queira, na escritura, que o meu Senhor, ou seja, ela estava falando de Naamã, seria tão bom se o meu Senhor fosse a Samaria, ou seja, fosse a Israel, porque o meu Deus iria usar o profeta que tem em Samaria, e Deus iria restaurar Naamã dessa lepra. Naamã estava resignado, acreditando que morreria, Beth. Amém, Beth? Acreditando que morreria. Mas, irmãos, todos nós queremos viver, né? Só uma pessoa que está muito adoecida psiquicamente, eu sou psicólogo, e isso eu vejo às vezes na prática da clínica, só uma pessoa muito adoecida psiquicamente, que ela entra num âmbito de desistência, ela entra num nível acentuadíssimo de depressão, e ela começa a desenvolver a ideação suicida, e algumas pessoas passam da ideação suicida e vão ao ato. Mas geralmente pessoas que agem dessa maneira são pessoas que estão num nível de adoecimento muito grande. Do contrário, meu irmão, tu pode estar lá todo caído no hospital, todo chechelento. E o que você deseja? Ser curado. Você pode estar lá, meu irmão, todo doente. Você pode ver que às vezes existem pessoas que nem creem em Deus ou não têm nenhum relacionamento com Deus, só tem esse disco, Deus mora no coração, mas não mora nada. Aleluia, mas ele acredita em Deus. Quando ele está passando pelo vale, pela dificuldade ou pelo susto, sofreu um acidente de carro, ou sei lá qual é a doideira, quem a gente clama?
Ai, meu Deus! É assim ou não é, meu irmão? Na maioria das vezes. Amém, gente? Porque nós acreditamos que Deus pode nos salvar. Então Naamã, ele estava resignado, mas eu acredito que Naamã queria viver. E a prova cabal, Hugo, que Naamã queria viver, que quando chegou essa palavra para Naamã, de que havia em Samaria uma possibilidade, ainda que pequenina, dele vir a ser curado, o que ele fez? Chegou para a sua autoridade, amém? Que tinha uma questão política em jogo. Os sírios eram inimigos dos hebreus, dos israelitas, então tinha uma questão política em jogo. Aí o que Naamã chegou para o seu senhor e disse: tem como você entrar em contato com o rei de Israel? Porque lá o Deus deles podem me curar. Aí o texto que eu li, a partir do versículo 6, fala dessa carta que chegou ao rei de Israel. Só que o rei da Síria, ou a autoridade acima de Naamã, que mandou essa carta, não soube escrever muito bem o que estava acontecendo. Então o que na carta estava escrito? Estou enviando o meu servo, peço que você o receba e que você o cure da sua lepra. Tem fogo aí, João? Amém. Glória a Deus. E que você o cure da sua lepra. O que o rei de Israel, quando recebeu a carta, disse? Sou eu Deus para curar alguém? Sou eu Deus para curar alguém? Eu não tenho poder para curar ninguém. Os sírios estão mandando essa carta porque eles estão querendo fazer guerra com a gente. Eu não sei o que fazer, porque eu não tenho poder de cura. Mas essa mensagem chegou também a Eliseu. Aí o que Eliseu disse? Meu senhor, rei de Israel, deixa esse homem vir, para que ele saiba que existe profeta em Israel. Ou seja, Eliseu tinha certeza que Deus tinha poder para usá-lo para que Naamã fosse curado. Aí a história você já conhece. Naamã vem acreditando que seria do jeito dele. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga para ele: Deus pode te dar vitória, mas não vai ser do seu jeito. Deus pode intervir na tua história, mas não vai ser do seu jeito. O que Naamã fez? Chegou em Samaria com ouro, com prata, especiarias, porque qual era a visão de Naamã, Jarderson? Eu vou até Samaria, eu não sei quem vai ser quem vai ser usado, quem vai ser o vidente, quem vai ser a autoridade que vai ser usada para me curar, mas eu não quero dever nada a ninguém, Sâmara. Eu vou pagar pelo meu milagre. Milagre você não recebe desse jeito. Milagre é fé. Por isso que tem pessoas que nem cristãs são e pela fé delas Deus opera milagres na vida delas. Porque milagre é pela fé. E milagre é algo que a gente não explica, Maria. Milagre a gente vive. Há muitos anos atrás eu tinha um caroço. Amém? E algumas pessoas aqui sabem dessa história que é verdade. Eu não sei se era cisto ou quisto que chama, sei lá. Cisto, né? Eu tinha um caroço, né? Meu organismo tinha, né? Porque Jesus já meteu fogo nisso. Meu organismo tinha essa disposição para desenvolver caroços. Não, porque eu desenvolvi um na cabeça. Não é verdade, Eliane? Há uns anos atrás. Fiquei com um chifre. É verdade. Um caroço desenvolveu na minha cabeça, foi crescendo com essa cabeça minha. Só Jesus. Com o caroço a coisa não ficou bonita. Glória ao nome do Senhor. E eu tive que ser submetido a uma cirurgia para ser tirado o caroço. Aí
levou lá para o laboratório para examinar se o treco lá poderia vir a ser maligno, e não era maligno. Só se descobriu que o meu organismo tem essa predisposição para desenvolver esses caroços. Mas muito antes de sair da cabeça, eu tive um caroço aqui na mão, e eu já prego desde cedo, né? Então, quando você fica com a mão assim, às vezes, o caroço ficava grandão. Então, eu tinha vergonha, às vezes, de pegar um microfone com essa mão. Eu pegava muito com essa. Só que eu fiquei com aquele caroço durante tantos anos e eu orei muito para Deus me curar. Tu me curou? Nem ele. E eu me acostumei, vou chegar lá, e eu me acostumei com aquele caroço. Aí eu ficava assim, às vezes, no culto, minha amiga, sentado, e eu ficava assim, ó. Já viu que a gente desenvolve nossos caguetes, as nossas manias? E eu ficava assim, às vezes, no culto. Eu me acostumei com aquilo. Ainda mais que eu era medroso, não tinha entrado na faca. A mãe de uma amiga nossa em comum, que foi até nossa madrinha de casamento, a mãe da Érica, irmã Gleide, ela disse uma vez para mim, meu irmão, isso tem anos, ok? Eu tinha meus 19, 18 anos. E ela disse, Henrique, não vale a pena operar isso não, porque você opera e daqui a pouco volta. Aí eu, medroso que dá dó, eu não vou operar mesmo não. Ou Deus me cura, ou eu vou ficar com isso daí. Sabe o que aconteceu, Jorge? Os anos se passaram. Num belo dia, eu estou num culto, numa igreja, que não era a nossa igreja aqui, eu ainda não era pastor, eu estava num culto, aí Deus começou a usar o pregador, que nem eu estou pregando aqui, Deus começou a usar o pregador. Aí Deus começou a usar o pregador, ele começou a profetizar, aí eu, sentado, que nem vocês estão, e Deus está falando comigo, essa história tem tudo a ver comigo. Quando eu pensei isso, o pregador falou, e para que você saiba que sou eu que estou falando contigo, eu te curo. Aí eu na minha cabeça, assim mesmo, algumas ovelhas conhecem já essa história, e eu assim mesmo na minha cabeça pensando, ué, mas eu não tenho nenhuma enfermidade, então essa profecia não é para mim não, eu não tenho nenhuma enfermidade, porque eu já estava tão acostumado com aquele caroço que eu não via aquilo como um problema. Irmãos, mas eu falei para você no início que eu tinha desenvolvido um caguete. Amém? Que quando eu estava distraído eu me via com a mão aqui. Irmãos, eu estava com a cabeça abaixada no banco. Era uma cadeira de uma igreja de aqueles bancos de madeira grandão. E eu estava assim abaixado, até porque eu tinha vindo do quartel, então eu estava morto. Aí eu estava com a cabeça abaixada. Aí eu não sou eu não, porque eu não tenho enfermidade nenhuma. Quando eu levantei, que eu fiquei ereto na cadeira, sentado, no banco, eu automaticamente, João, coloquei a mão aqui. Mas eu não coloquei a mão aqui para ver se alguma coisa tinha acontecido, Felipe. Era hábito. Quando eu coloquei a mão aqui, Joyce, milagrosamente aquele caroço tinha desaparecido. Para nunca mais voltar. Eu imaginava que aquilo iria acontecer naquele culto, não. Naamã pensou que ele iria comprar um milagre. Aí quando ele chega diante de Eliseu, né, próximo à casa de Eliseu, ele manda que seus servos vá até Eliseu. Amém? Porque ele queria saber o que ele deveria fazer para ser curado. Eliseu recebe uma direção da parte do Senhor. E qual foi a direção? De não receber Naamã. Eu, em que profeta mal educado? Não, Deus estava querendo dar um ensinamento para Naamã. Ou seja, milagre você não vai comprar. Você vai experimentar de milagre se você descer. Você vai experimentar de milagre se você se humilhar. Você vai experimentar de milagre se você me buscar. Aí qual foi a mensagem que o profeta Eliseu trouxe para Naamã? Eliseu mandou um dos seus servos ir até Naamã e dizer para Naamã o seguinte: diga para este homem que para ele ser curado, ele tem que mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. De início, Naamã não quis mergulhar, porque Naamã, ele era uma autoridade. Então ele estava acostumado, Ana, a ver as pessoas bajulando ele. E o profeta não quis bajulá-lo. Então ele levou aquilo para o lado pessoal.
se você ler os versículos, você vai perceber que de primeiro momento, o que Naamã decide fazer é ir embora. Eu vou embora. Eu não vou fazer nada. Que esse homem está a me dizer. Mas um dos servos, pode ler que está lá, capítulo 5. Um dos servos de Naamã faz Naamã entender: meu senhor, tu já veio até aqui. Por que você não segue a orientação que o profeta te deu? Você não está querendo ser curado? Então segue a orientação que o profeta te deu. Aí Naamã entendeu: não. Se eu estou aqui para ser curado, eu vou me submeter ao que o profeta estabeleceu, porque eu tenho fé para o milagre acontecer. E aqui eu encerro a mensagem para a gente orar. A Bíblia fala que Naamã mergulha no rio. Eu vou ler aqui o versículo 11, para a gente encerrar. Porém, Naamã muito se indignou e se foi. Ou seja, o que eu acabei de dizer, né? Que ele não gostou do posicionamento do profeta. Dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Ou seja, na cabeça de Naamã, Eliseu se apresentaria a ele, ficaria diante dele, como eu estou diante desse púlpito, e Eliseu iria colocar a mão sobre a enfermidade dele e liberaria uma palavra e ele seria curado. Mas não foi assim. Aí o versículo 12 diz: não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Ou seja, quando Naamã descobre que o que ele tinha que fazer era mergulhar no Rio Jordão, de primeiro ele retruca. Abana e Farpar são rios mais limpos. Não dorme não, meu irmão, está com sono da glória. Abana e Farpar são rios mais limpos. Por que o profeta não me deixa mergulhar nesses rios? Por isso que eu falei no início, Deus é Deus de milagres, mas Deus opera milagres, mas não do seu jeito. Aí o outro versículo, já estamos fechando. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, ou seja, os servos de Naamã, meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não se farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Ou seja, se o profeta disse que se tu mergulhar no Rio Jordão, tu vai ser curado, ele não falou isso aqui que eu vou falar agora, não. Isso aqui é grifo meu. Para de perturbar Naamã. E se banha nessas águas logo. Porque às vezes, meu irmão, a gente quer explicar o inexplicável. Você precisa crer ou não crer. Naamã creu. E ele mergulhou 7 vezes. Versículo 14. Então desceu, diga comigo, Naamã se convenceu que para o milagre acontecer, ele precisava descer. Toma essa palavra para a tua vida, Jorge. Toma essa palavra para a tua vida, visitante. Toma essa palavra para a tua vida. Para o milagre acontecer, você tem que descer. De repente você é muito nariz em pé. De repente você é muito cheio da razão. Você acha que você sabe o que é melhor para você. E se você sabe, por que você está dando voltas no mesmo lugar? Isso só prova que você não sabe. Deixa Deus pegar o comando da sua vida. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho, olha o que Naamã disse, olha que barato. Eis que tenho conhecido
que em toda a terra não há senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Ou seja, o que Naamã estava dizendo? Profeta, hoje eu posso testemunhar de que não existe Deus como Deus de Israel. Esse Deus operou o milagre na minha vida. Aí o profeta disse: eu quero te abençoar, profeta. Só que Deus tinha dito para ele: não receba nada de Naamã, porque não tinha problema nenhum. Aleluia. Eliseu recebeu uma oferta, recebeu um pix, recebeu uma bênção de Naamã. Mas naquele protocolo, naquele momento, Deus não deixou Eliseu receber nada. Sabe por quê? Porque Deus queria fazer os sírios entenderem que Deus opera milagres através da fé de um sujeito. Que essa noite, isso aí, filhotinho, glorifica mesmo. Aleluia, como diz a Bíblia, da criança vem um puro louvor. Não sabe nem o que está fazendo, mas está fazendo. Aleluia! O que aconteceu, igreja? Naamã foi curado. De repente você seja um Naamã. Se coloque de pé, por favor. Se coloque de pé. Faz um som aqui, guitarrista. Em nome de Jesus. De repente você seja um Naamã. Ok? Já estamos terminando. De repente você seja um Naamã. Como assim, pastor? Um Naamã. Eu não tenho lepra não, sai para lá. Mas de repente você tenha uma enxaqueca que nunca some. De repente você tem uma questão genética, né? Um problema hereditário de família que perdura. Então o problema se deu na avó, o problema se deu na mãe, e pelo jeito a coisa está se dando na tua vida também. Deus é Deus que cura enfermidades. Ou de repente o seu problema não seja um problema de saúde, mas você esteja diante de uma causa impossível. É a libertação de um vício, é um problema de ordem financeiro, é um drama familiar. Eu não estou aqui para te emocionar, eu estou aqui para te fazer crer que o Deus da Bíblia é Deus que opera milagres. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos, e nós vamos orar para Deus operar o milagre. E depois que nós orarmos, eu quero que presbítero William e pastor Eliane desçam para ministrar unção sobre a igreja. A gente vai ministrar unção sobre a vida daquele que quiser receber a unção. Meus adolescentes, ficam ligadas. O que eu tinha falado com vocês? Nós vamos ministrar a unção. Feche os seus olhos. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo. Estas pessoas que aqui se encontram, Pai, elas têm causas da ordem do impossível. E elas acreditam, Senhor, que da mesma maneira que na vida de Naamã o milagre aconteceu, porque ele creu. Eu quero te pedir nessa noite, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, como o Senhor há anos atrás fez desaparecer esse caroço das minhas mãos milagrosamente. Deus, labastari guikebirebaraio, olebassara mandubi lebarabarácia, eminerebonchorro quebarabaraia, o camanabassubi lebaraio, ebereborabarabarácia. Deus, que vivifica
os mortos na esperança, os mortos na fé. Deus que vivifica os mortos e traz à existência o que não mais existe. Toca nessa mulher, toca nesse homem, toca em todos os que creem, e seja quais forem as causas que assole estas vidas, enfermidades, espíritos de enfermidades, causas impossíveis, desapareçam, porque no nome de Jesus nós declaramos nesse culto do Seja Curado, nós declaramos cura e nós declaramos solução para estas causas que são impossíveis em nome de Jesus. Você que quer ser ungido, faz uma fila.